Voz, 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 Cordiais saudações, sejam bem-vindos, estimados internautas da Antônio Sendi, a este podcast Chá de Coaching e Liderança, que vai ao ar todos os sábados e trazemos em cada edição uma convidada que seja líder para contar-nos a sua história. A nível da nossa organização, nós temos como core business a gestão do conhecimento e as áreas de especialização vão desde gestão, empreendedorismo, finanças, espiritualidade e liderança. No pilar de liderança, nós temos vários projetos, dentre eles literatura de liderança, coaching de desenvolvimento pessoal e profissional do líder. Temos um programa de Master Coach que tem uma abordagem espiritual e agora vamos lançar este projeto que é o Chá de Coaching e Liderança. Para hoje temos como nossa convidada Tatiana Sumburani, ela que é comunicóloga com 10 anos de experiência na sua carreira. Ela é empreendedora e fundadora da empresa Tatiana Sumburani Empreendimentos. Dentre várias atividades, ela desempenha as de mestre de cerimônia, apresentadora de televisão, coach, e mais ela na primeira pessoa poderá dar-nos este detalhe. Em termos de abordagem metodológica, nós vamos seguir um modelo, uma abordagem de gestão de competências designada CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Então são estes construtos, conhecimento, habilidades e atitudes, que nós queremos ouvir na primeira pessoa da nossa convidada Tatiana Sumburani para explicar-nos a sua história, a sua trajetória e como é que aplicou e adequou-se a estes três construtos ao longo dessa sua carreira de 10 anos enquanto profissional, mas também ao longo de toda a sua vida, por assim dizer, desde a sua nascença. Tatiana Sumburani, boas-vindas. Conte-nos a sua história. Primeiro poderíamos pedir que se apresentasse. Muito bem. Olá, Antônio, muito obrigada. Obrigada aqui ao Chá de Coaching e Liderança. Agradecer por este convite, é uma honra, é um prazer muito grande, é uma responsabilidade também. Para quem de forma habitual entrevista as pessoas, ser entrevistada é uma outra posição, não é? E tem, como eu dizia já há pouco, a sua responsabilidade, mas vamos a isto, estamos aqui para partilhar um pouco daquilo que é a experiência de vida, não é? Portanto, a apresentar-me, que é outro papel também de alguma forma complicado, no entanto o António já o vinha fazendo bem. Sou uma jovem mulher, cheia de fé, acima de tudo, cristã. Essas são as minhas primeiras características da apresentação e, portanto, empreendedora naquilo que são os pontos da abordagem que nós vamos ter. É empreendedora, já assim há 10 anos, ou melhor, como empreendedora há 9 anos, como comunicóloga há 10 anos, a trabalhar como comunicadora social, mas também com a empresa TS Empreendimentos, que serve nos ramos de eventos, marketing e também de formações. Portanto, é um pouco disto e talvez um pouco mais, mas na conversa conseguimos desenrolar melhor, que tenho estado a trabalhar com a graça de Deus. Muito bem. De que forma é que então já não é uma seed, já não é uma semente, já é uma empresa firme com 9 anos de existência? Se nós consideramos que o tempo médio de vida das empresas moçambicanas é 2 anos, quando se olha para um veículo que já tem 9 anos, de que forma é que a TS Empreendimentos hoje se conecta com o teu propósito de vida? Vai, inclusive, para encaixar-se no propósito de vida hoje, vai se restaurando, vai se readaptando, não é? Porque tive a graça de
entrar para os carris, não é? Do meu propósito de vida há algum tempo, de alguma forma recente. E com isto implica com que todas as minhas atividades, com que toda a minha forma de ser e estar seja, portanto, reformada para alinhar-se no propósito. Mas a falar até esses empreendimentos, ela de forma formal está assente há cerca de 5 anos. Mas o projeto já tinha começado antes, eu nem tinha ideia de que poderia crescer tanto, inclusive a vir também, portanto, a criar a possibilidade de ramificarmos, porque começamos com os eventos como mestre de cerimónias, há 9 anos, já precisamente 9 anos, mas era o trabalho que se vinha desenvolvendo só por si só, não é? Com mestre de cerimónias, tudo mais. No entanto, passado algum tempo, de 3 a 4 anos, percebo que realmente era um trabalho que já estava a ganhar a sua demanda, a sua dinâmica e requeria o seu posicionamento no mercado. De maneiras que com isso pensei em criar toda a identidade corporativa, em dar uma imagem, em criar uma marca e todas aquelas são as ferramentas de estratégia de marketing e posicionamento oficial, não é? De uma empresa, registro e tudo mais. Isto já tem uns 5, 6 anos, por aí. Então, aí é que se torna mais formal. Antes vinha como uma atividade a ser praticada em paralelo com o serviço de comunicação social, mas, no entanto, quando percebi que se podia estabelecer, assim procurei fazê-lo. Com isso, com esse passo dado, veio a inspirar, portanto, a desenvolver outras áreas também. Acredito que 1 ano depois que estabeleci formalmente a empresa Tatiana Sumurano Serviços, que é de eventos, portanto, fui inspirada também a desenvolver, a criar e desenvolver uma nova área de atuação, que é de marketing, que é a Cuxa Assessoria. Também de forma muito formal. A partir daí fomos trabalhando de forma já mais formal. E inclusive na empresa de eventos, que foi a primeira área de atuação, depois também começamos a oferecer outros mais serviços para além do mestre de cerimónias. Pronto, então fomos assim procriando projetos e negócios, até que em 2020, não era o plano que eu tinha no início do ano, mas fui impulsionada, dada a altura, fui impulsionada mesmo sendo o ano em que a pandemia incidiu, não é, no nosso país, mas fui impulsionada alguns meses para frente a criar um espaço que recebesse os clientes, um escritório, um espaço físico, no objetivo primeiro de criar uma melhor recepção e comodidade para os clientes e ser diferente de como era, de termos de encontrar um lugar num restaurante, num escritório, de alguma forma assim para reunir, não é? Eu queria proporcionar isso para a demanda que nós tínhamos. No entanto, também para colocar em maior conformidade e adequabilidade os nossos negócios, ter um espaço para trabalhar, ter um espaço para desenvolver os serviços que nós estávamos a prover, não é? E também para dar mais prestígio à marca, para trazer aquela expressão mais profissional. É necessário no processo de crescimento assumirmos estes desafios que não só trazem uma questão de uma imagem bem apresentada da marca, dos serviços, mas também como uma tendência de crescimento, senão não saímos do lugar, como uma tendência de crescimento. Aí é então que em outubro de 2020, estabelece o espaço físico das empresas, que é a TS Empreendimentos. A TS Empreendimentos é como que a casa ou a estrutura que acomoda todas as outras empresas. A TS Empreendimentos não tem um serviço por si, simplesmente responde a todas as empresas, a TS Serviços, que é de eventos, a Tlacuxa de marketing, e depois, pouco depois, inclusive, que tive a estrutura física já pronta, inaugurada, o Espírito Santo inspira-me, portanto, a criar formações, que era para transmitir conhecimento da minha própria área de experiência, minha própria área de serviço, que era a comunicação, que era a maestria de cerimônias, porque tinha um espaço relativamente a mais na própria estrutura. Então pensei, o que é que eu vou fazer com este espaço? Tinha uma outra possibilidade, mas até que a madrugada, que é dos períodos do dia que mais me inspiro, ou sou inspirada, portanto, algo disso, mas por que não partilhas aquilo que tu já recebeste, não é? Por que não formas as pessoas na área que têm de experiência e autoridade? Porque muitas vezes pode ser que nós não tenhamos
estudado bastante naquela área, mas se tivemos anos se desenvolvemos em anos de experiência de sucesso que trouxeram resultado, cria autoridade. E a autoridade também, portanto, é um fator que nos dá o domínio para liderar ou para transmitir ou para ser acreditado naquilo que nós fazemos. E embora eu tenha estudado, me formado em comunicação e vindo a trabalhar na área de comunicação social, em televisão e depois também com o serviço de maestria de cerimônias, que foi se tornando uma das marcas de eleição no nosso mercado. Então já tinha autoridade para poder também transmitir conhecimento, embora eu nunca tivesse imaginado que pudesse algum dia ser formadora, nunca achei que eu tivesse capacidade ou possibilidade ou inclinação, inclusive, para isso, mas há coisas que nos são reveladas no caminho, não é? E assim foi, portanto, está aí até a empreendimentos e a trabalhar nas suas áreas de atuação, e como eu bem dizia, que quanto à questão que fazia, que quis contextualizar toda a empresa, não é? Mas quanto à questão que fazia o António em relação a como é que vai de encontro ao propósito. Quanto ao propósito, realmente a empresa está a ser agora reestruturada de alguma forma. Eu, em particular, não propriamente os serviços como tal, os serviços vão prevalecer de alguma forma, mas eu, particularmente, que sou quem é chamada a um propósito, não é? Vou me reestruturando e readaptando para que nada do que eu faça seja uma pedra de tropeço para a realização, materialização, cumprimento do meu propósito. Porque até algum tempo não estava nos carris de forma muito certa quanto àquilo que é a palavra de Deus, quanto àquilo que é a vida cristã, com a misericórdia do Senhor, pude entrar, não é? De forma alinhada e posicionada e submissa, não é? Para aquilo que é realmente viver a vida de forma cristã. Então, há coisas que têm que ser reestruturadas nisso, que têm que ser transformadas, que não convém mais, que no meu posicionamento, no posicionamento da minha fé, no posicionamento daquilo que eu creio que o Senhor fala comigo não só para o presente, bem como para o futuro. Eu preciso, portanto, preciso abnegar algumas coisas, preciso abrir mão de algumas coisas, para que eu me submeta no cumprimento daquele plano de Deus. É como que aquela passagem, portanto, da Bíblia, que fala que quando o Senhor Jesus Cristo encontrou ao discípulo Simão, enquanto ele jogava rede ao mar, não é? Para pescar. Portanto, o Senhor chegou nele e disse: Simão, larga a rede, e o Simão Pedro, não é? Larga a rede e siga-me. Ele deixou o que fazia, que era inclusive a sua fonte de rendimento, era a sua sustentabilidade, para seguir a Jesus. E ele disse: eu te farei a partir de agora, portanto, um pescador de almas. Ele teve de deixar absolutamente tudo para trás para seguir ao Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma voz que eu ouço e que eu creio que diz: siga-me. E para seguir, obviamente que há coisas que eu preciso deixar. Não há como seguir a Cristo sem abandonar, sem abdicar, sem abnegar-se de determinadas coisas que não vão de encontro com aquilo que seja ou levar uma vida cristã ou de acordo com aquele que é o cumprimento do plano e propósito que o Senhor tem para nós. Portanto, é por isso que é um desafio, é por isso que o Senhor diz na sua palavra: carrega a sua cruz e siga-me. E carregar a cruz é isso. E morrer para si mesmo é isso. É morrer para aquilo que eram os seus próprios planos, aquilo que nós achávamos que era a melhor forma de viver, que eram os melhores sonhos para nós, para viver os planos de Deus na nossa vida. E quando conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que os planos de Deus são mais altos que os nossos. Ainda que não estejam ainda portanto, materializados, desde que nós tenhamos esta fé. Se o Senhor me chama e diz que tem um plano para mim, não importa qual é que era o prévio plano que eu tinha para a minha vida, o plano dele é maior que o meu. A vontade dele, para mim, é boa, é perfeita e agradável. Então não posso esperar nada melhor que isso, nem de mim mesmo eu posso esperar algo melhor que isso. E o propósito dele é especial, é uma honra podermos ser um canal em que o Senhor nos possa usar para a manifestação do seu próprio poder, da sua própria glória. Portanto, é um sacrifício que eu tenho aceitado. Eu prefiro morrer, sim, todos os dias para mim mesma e que seja Cristo em mim vivo e fazendo ele aquilo que é, portanto, da sua vontade. É por isso que está tudo a ser reestruturado, eu em particular dentro da empresa, nas minhas funções, dentro da empresa e até fora da empresa, até naquela que era a minha profissão e etc. Está tudo
a ser reestruturado porque há algo que eu prefiro dar primazia a cumprir. Excelente. De que forma é que esta reestruturação ou esta voz interior, o Espírito Santo, no plano da física quântica ali, da atração, como é que age este Espírito Santo quando ele modela a Tatiana, que depois isso reflete-se no modelo de negócio da TS Empreendimentos e, por sua vez, isto influencia a transmissão dos serviços, do conhecimento, da informação para o público final. Portanto, como é que esta voz interior... Parte de uma voz interior. Exato. É voltada, a graça é voltada, o fruto do Espírito Santo é voltado para o serviço ao Senhor. Uhum. Então, como é que este poder da influência, da atração, atua da transmissão do Espírito para Tatiana, da Tatiana para TS, da TS para o público? Para o público, muito bem. Primeiro é deixar que o Espírito esteja sempre vivo dentro de nós, não é? E para que o Espírito viva, tenha voz, tenha espaço e que nós tenhamos ouvido para ouvir o que é que diz o Espírito a nós mesmos, devemos viver em constância de mortificar a carne, porque o Espírito pode falar, pode chamar, pode instruir, pode exortar e nós não estarmos atentos àquilo que diz Deus dentro de nós, não é? Porque estamos mais na carne que no Espírito. É preciso andar no Espírito. As coisas do Espírito discernem-se no Espírito. Portanto, é preciso andar no Espírito para ouvir também a voz do Espírito de Deus. E, portanto, para muitas, por exemplo, para muitas das coisas e das áreas, ou de forma de prática, de atividades que hoje eu venho restaurando ou renunciando, eu ouvi mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Para além de qualquer que fosse outra forma que o Senhor pudesse vir falar comigo, Ele falou comigo primeiro. Ele falou comigo dentro de mim. Naquilo que não convinha, não convém mais, Ele fala. Ele cria algum tipo de manifestação interior, qual nós já não vemos mais sentido naquela coisa ou naquela forma de, portanto, realizar, ou há um incômodo, há alguma voz que fala. O Senhor fala interiormente, não é? De alguma forma. E, no entanto, se nós procuramos realmente inclinar o nosso ouvido para perceber, Senhor, o que é que me diz verdadeiramente, e se o Espírito Santo dá-nos uma resposta sobre aquela questão que nós fazemos para ter uma melhor percepção, e ao recebermos aquela resposta nós temos paz em obedecer o que diz aquela resposta, primeiro já é uma manifestação do Espírito Santo de Deus dentro de nós, que não é isto, mas é assim que deve ser. Aonde houver paz, há uma resposta certa do Senhor. Aonde não há paz, é porque o Senhor está a tentar dizer alguma coisa que nós precisamos ouvir. E que não é, se algo, portanto, cria um tipo de angústia, um incômodo interior, alguma coisa assim de género, é porque o Senhor está a dizer que algo não está certo, mas quando chega a paz é a resposta sobre aquilo que deve, portanto, que deve ser. E isso tem acontecido muito, o Senhor tem falado de forma muito íntima e pessoal comigo sobre as coisas que devem ser e que não devem ser, e com isto, depois, para a reformação daqueles são os projetos da empresa, como a líder, como a diretora da empresa, não é? Tenho esta autoridade de adaptar tudo o que é serviço, não é? De trazer novas propostas de adaptação ou de transformação, seja como for que for, portanto, que puder adequar melhor aquilo que eu tenho como uma informação interior. E depois para o público é levar ao público aquilo que nós temos, ou como nós decidimos apresentar, não é? E aqui requer exatamente isso. Se nós quisermos, portanto, quando há um posicionamento diante da palavra de Deus, já não é sobre nós fazermos aquilo que agrada as pessoas a princípio, mas é sobre nós propormos aquilo que nós acreditamos que é certo, que é a forma certa, e esperarmos a recepção das pessoas que virem naquilo, portanto, algo de bom, alguma valia e alguma vantagem, porque o que acontece é que o mercado acaba manipulando muito, inclusive, seja não só a fé,
mas os objetivos e o posicionamento dos líderes das empresas, porque elas podem ditar o que querem, mas o que querem pode não ir de acordo com princípios e valores. Sem falar de fé, por exemplo, só a falar de princípios e valores. Se as empresas, ainda que estruturem os seus princípios e valores e não cumprem rigorosamente os mesmos, podem se deixar manipular pelo público. E fica, portanto, uma empresa que só vai dando para agradar. Não é sobre isso. É preciso ter um posicionamento próprio. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Quem não quer, não quer. Mas enquanto nós formos fiéis àqueles são os nossos princípios e valores, nós vamos manter uma constância daquele que é o nosso objetivo. E também vamos peneirar o trigo do joio. Aquilo que vier a nós, vamos ter certeza de que isto é verdadeiramente trigo, porque não abrimos mão desta que é uma fé, é um princípio ou valor. Então, no nosso caso em particular, portanto, levarmos ao público, ou vendermos para o público, ou propormos para o público aquilo ou aquela que é a nossa forma de desenvolver as atividades sem abrir mão disso, porque nós sabemos em que é que estamos assentes, qual é o fundamento e a fundação para nós, portanto, estarmos assentes e fazermos a proposta numa determinada vertente. E qual tem sido a receptividade ou feedback, a reação das pessoas relativamente aos vossos princípios, valores que estão em constante aperfeiçoamento? E se tivermos em conta o teu estilo, o teu modelo de liderança, em quem que se inspira o teu estilo, o teu modelo de liderança, e como é que os valores e os princípios deste modelo de liderança contribuem para que as pessoas aceitem, recebam favoravelmente? Exato. Bem, eu louvo a Deus porque temos sido bem aceitos em tudo o que nós fazemos e da forma que nós propomos, portanto, fazer os nossos serviços, não é mesmo? Oferecer os nossos serviços. Porque, por exemplo, quanto a mim, de forma particular, eu sabendo em que eu estou firmada, não abro mão disso. E tudo, a forma que eu trabalho partilhando aquilo que tem a ver com, portanto, a minha essência. E a essência que é transmitida à empresa. E a forma de liderança é muito simples e é exatamente aquilo que significa liderar, que é servir. Muitas vezes pode haver uma perspectiva, um entendimento de que liderar, por causa da vaidade deste posicionamento, que de alguma forma é hierárquico, né? Ou superior, assim de género. Portanto, é acreditar que por isso temos autoridade, temos domínio e pronto, não é? Mas e seremos servidos. Não. Aquele que quiser se tornar um líder, não é? Terá de servir. O líder serve acima de tudo. O líder tem de estar posicionado para servir. Tanto que o slogan da Terra Sem Empreendimentos é servir para a excelência. Exato, servir para a excelência. Porque não estamos posicionados para que sejamos servidos, mas para servir. E como é que começa? Começa comigo mesma como a diretora da empresa, como, portanto, a patrona da empresa, a servir até aos meus próprios colaboradores. De que maneira é que eu sirvo aos meus próprios colaboradores? Sirvo partilhando aquela que é a minha experiência, partilhando aquilo que é o meu conhecimento, auxiliando nisto e naquilo. Portanto, se eu tenho uma ideia, tenho um novo projeto, uma nova estratégia para apresentar, mostrar o caminho de como se deve fazer, não é? E trabalhamos em equipe e passar aquele mesmo espírito, passar a visão. E uma liderança é mais suscetível a prosperar quando partilha essa visão. Muitas vezes esconde-se a visão para que nem todos tenham o mesmo objetivo e o mesmo alcance, mas não é possível. Senão, os outros andam às cegas só ao limite daquilo que, portanto, são as atividades para um determinado objetivo, mas é preciso que se conheça qual o objetivo fulcral, qual o objetivo principal e geral, não é? Então, é preciso transmitir a visão
para os próprios colaboradores, os próprios funcionários, de maneiras que os mesmos se sintam parte daquela visão, onde o objetivo não é só responder, por exemplo, a uma ideia ou uma necessidade do líder, mas daquela visão, porque tem de se tirar as pessoas e colocar-se o objetivo. Os colaboradores têm que olhar para o objetivo, e o objetivo não pode ser de suprimento ou de realização do líder ou só da marca da empresa, não. O objetivo, a visão, tem sempre de vir responder portanto, um suprimento de necessidades de outras pessoas, não é? Ou a cumprimento de alguma coisa maior, mas que se reflete nas outras pessoas que não sejam elas. Criar uma visão que não responde a nós, mas que responde aos outros. E a liderança é isto. Cristo, por exemplo, Senhor Jesus Cristo, é o maior exemplo de líder que nós temos. Mas, no entanto, ele servia. Mas era líder e era o maior. Aquele que tiver que desejar ser o maior terá de servir. Terá de servir em algum momento, terá de ser pequeno, terá de ser o último algumas outras vezes também. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo já servia aos seus próprios discípulos e a todas as outras almas. Mas, no entanto, nunca se desconsiderou que ele fosse o líder. Pelo contrário, só foi líder exatamente por este posicionamento que o mesmo teve. E qual era a visão do Senhor Jesus Cristo? Era a salvação. Era uma vida nova. Era a salvação. Essa visão portanto, não favorecia a ele. Por si, ele já estava salvo, não é? Não favorecia a ele, mas favorecia as almas, favorecia aos demais. E os discípulos trabalhavam para alcançar aquela visão. Não só para servir ao Senhor Jesus Cristo, mas para servir aquela visão da salvação, não é? Que foi, portanto, inspirada ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós como líderes, há uma visão que nos é dada, é inspirada a nós, mas não significa que é de nossa posse, que é de nossa propriedade. Somos apenas um canal, uma pessoa que está ali a tomar dianteira para inspirar as outras pessoas para aquela mesma visão, e assim toda a empresa trabalha motivada ao alcance daquela visão. Os colaboradores sentem-se parte da empresa, sentem-se com também algum poder, alguma autoridade dentro da empresa, alguma necessidade de participação dentro da empresa, porque não pode ser sobre servir pessoas, mas sobre servir um objetivo geral, ao menos não aquelas pessoas internas, mas um objetivo geral que serve às demais que poderão ser alcançadas pelo serviço daquela visão. Muito bem. Como motivational speaker, coach, como é que se automotiva de forma a conseguir transmitir, inculcar nos seus colaboradores uma mentalidade, um mindset empreendedor? Através da minha própria experiência, não é? Da minha própria experiência que venho levando até aqui nos seus desafios, nas suas conquistas, nas suas bênçãos, enfim, não é? Portanto, a minha experiência encoraja-me também a inspirar aos meus colaboradores, de maneiras que é um espírito empreendedor que eu realmente procuro passar para cada um deles, porque o empreendedor pode ser um empreendedor de forma autónoma, mas pode ser um intraempreendedor. E os líderes que conseguem criar intraempreendedores têm muito mais a ganhar, porque o espírito de um empreendedor é mais ávido, é mais dinâmico, é mais proativo, é mais sagaz. Portanto, se nós conseguimos criar intraempreendedores, nós conseguimos ter resultados mais eficazes, a tempo muito mais certo e com uma criatividade mais diferenciada, não é? Naquilo que se faz. Portanto, é através da experiência, a minha experiência é muito motivada pela minha fé, pela minha forma de viver a vida, de objetivar a vida, de criar a visão, não é? O alcance de vida. Então, tudo isso acaba me dando força, não é? Por tudo que o Senhor depositou em mim, dá-me força suficiente para eu correr atrás. E através dessa força e que cria experiência na trajetória, procuro transmitir para os que trabalham junto a mim na empresa. E como é que consegue conciliar o grande negócio que é servir ao Pai versus outras atividades que exercem atividades seculares, podemos assim dizer? Criará eventualmente algum conflito aos outros, eventualmente já para si não, pode ter ultrapassado,
mas como é que se conforma-se de forma a que os outros também compreendam que não há um conflito, por assim dizer, entre os negócios. Porque já o livro de Josué dizia, né, o Senhor dizia a Josué para que ele cuidasse, para que ele fosse forte, corajoso e cuidasse de observar a lei, para que ele tivesse êxito nos seus negócios, em tudo que fizesse. Exato. Bem, na verdade há conflito sim, o conflito começa comigo, começa em mim. Já independe muito do conflito que as pessoas possam ter, a saber a fé que eu professo, não é? Que eu professo e os negócios que eu faço que podem ter uma tendência secular. O conflito começa comigo. Foi por isso mesmo que eu disse que estamos numa fase, e eu em particular, naquilo que eu sirvo, não é? Uma fase de reformulação, também de reformulação, uma fase de renúncia de algumas coisas e reformulação de outras coisas. Porque, para mim, não funciona o sentido de que a minha fé é só para a minha vida espiritual, ou então a minha obediência é só para a minha vida espiritual, ou para o meu ministério, o meu negócio é outra coisa, isto é outra coisa. Não existe. Deus tem domínio sobre minha vida absoluta. Eu entreguei a minha vida de forma absoluta para que Deus tenha domínio sobre ela. E para que Ele abençoe a todas as áreas, a todas as coisas, quando faço a todas as áreas da minha vida. E se eu desejo a bênção de Deus, tudo precisa se submeter à lei, precisa se submeter à palavra de Deus, à instrução de Deus, àquilo que agrada a Deus. Portanto, sim, estou num processo, venho e continuo. Enquanto o Espírito vai falando, eu vou obedecendo. Estou num processo de renúncia de muitas atividades que criam confrontos e conflitos com a minha espiritualidade, porque o mais importante para mim é aquilo que Deus diz de mim e o que Ele quer de mim, e não quero fazer nada que desagrade a Ele, não é? O tanto que eu puder ser obediente, assim eu prefiro e desejo ser. Portanto, estou numa fase de renúncia porque o conflito começa comigo e fico sempre já começo a ficar naquilo que ainda prevalece, mas já a fechar as portas, vou ficando muito constrangida, é muito conflito interior, eu sei que não é certo. De alguma forma eu acabo protagonizando, ainda que não seja eu a fazer, mas porque eu estou aqui, estou a anunciar, estou a desenvolver isto ou aquilo, eu acabo protagonizando alguma coisa, algum momento, algum espaço ou evento, não é? Que não é aprovado por Deus na sua forma de se fazer, não é? Então, estou mesmo num processo de renúncia de diferentes áreas e atividades e formas de ser e de estar, para me adequar àquilo que é a lei, aquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que diz o Espírito Santo, não é? Exatamente. Não separo uma coisa da outra. E quão desafiante tem sido a gestão do tempo da Tatiana para conseguir conciliar diversas demandas que tem no seu portfólio, quer a nível profissional, também pessoal, social? Qual é o desafio que pode nos ensinar, ou o que pode nos transmitir sobre uma estratégia, uma forma de nós aprendermos a gerir o tempo? Muito bem. Algo que eu gosto muito é de uma vida corrida. Gosto de ter dias corridos, com agenda, com atividades, com compromissos X, Y, Z, não é? Gosto muito de levar a vida assim, de sentir-me produtiva, de sentir-me útil e tudo mais. Mas, no entanto, naturalmente requer uma agenda feita de forma rigorosa, não é? Para que possamos cumprir. E também a ter em conta que a agenda não é só a atividade profissional, são as nossas atividades domésticas, são os nossos compromissos do lar, com os nossos, e etc. Tudo isso tem de estar em conta, porque senão fazemos uma corrida apenas para coisas. Mas há uma vida que se precisa manter e precisa-se fazer uma agenda também para todas as formas ou tipos de compromisso que existem, que são da nossa responsabilidade. No entanto, preparar a agenda com alguma antecedência, com alguma antecedência, exatamente, ter em conta quais é que são as atividades que inclusive umas podem conciliar com a outra, não é? É verdade que sempre pode surgir um e outro compromisso de última hora, se adapta, tudo bem. Se pode se adaptar naquele momento, naquele dia, tudo bem. Se não, encontra-se um momento melhor. Mas, no entanto, temos de saber quais é que são também
por exemplo, as prioridades, porque não adianta fazer agendas ou aceitar agendas que tiram-nos do nosso foco, tiram-nos das nossas prioridades, daquele que era o nosso objetivo. Se numa nova semana eu tenho um objetivo X e vêm propostas que tiram-me do alcance daquele objetivo, eu tenho de rever. Pode surgir o amigo, vamos almoçar, e passamos depois a tarde toda e, portanto, eu já perdi um tempo de cumprimento de atividades que haveriam de materializar aquela que era a minha agenda, aquele que era o meu objetivo. Pode surgir alguém que vem com uma proposta que, na verdade, responda ao interesse dele, mas é nada ao interesse daquilo que eu tenho, seja para a minha agenda presente ou ainda aquela que é a minha visão de vida. Portanto, é saber usar o tempo com inteligência. A proposta que me é trazida me é útil de alguma forma. E ser útil de alguma forma não é só sobre responder àquilo que são os nossos objetivos. Às vezes pode ser útil para mim, eu podendo ser útil para alguém, mas temos de ver até que ponto vale abrir mão disto ou daquilo, ou ceder tempo, portanto, é um conjunto de avaliação que se tem de fazer para perceber se é uma agenda de prioridade ou não, porque senão depois nós já acabamos abrindo mão dos nossos próprios compromissos, das nossas próprias metas, para sair para almoço com as amigas ou para, portanto, ajudar a cumprir a agenda de alguma outra pessoa e nós ficamos atrasados, ficamos para trás. Então, penso que é fazer uma agenda com alguma antecedência, ter objetivos para cada ponto, considerar todas as áreas e responsabilidades próprias, não é? Nessa mesma agenda, usar o tempo com muita inteligência, com muita objetividade, para que não se perca tempo com que, portanto, pode ser feito em muito menos tempo. Excelente. Muito bem, muito obrigado. Para terminar, o que é que pode nos ensinar, já que o chá de coaching é sobre conhecimento, aprender? Estamos a conversar com a coach Tatiana, ela está a transmitir a sua bagagem informacional do conhecimento. O que é que pode nos ensinar hoje, assim, que seja diferenciado, que lhe ocorra assim à cabeça, talvez um dos seus muitos segredos, assim, para o sucesso, para a trajetória, para o crescimento? Olhando para um vasto público, que são jovens, almirantes a crescer, a prosperar, estão muitos a dar os primeiros passos, estão cheios de medo, de receio de muita coisa, bullying, pressão. O que é que nos pode ensinar hoje que pode transformar as nossas vidas ou que um ou dois livros podem me sugerir para a leitura? Muito bem. O principal dos livros, sem dúvida, seria a Bíblia, não é? Seria a Bíblia. E o outro, eu preferia que fosse um livro da sua área de ou atuação, ou inclinação, ou paixão. Por que que eu digo isto? Por exemplo, quanto às obras literárias, gosto muito de ler, mas não são todas as obras ou tipos de obra que eu, em particular, tenho paixão por ler. Pode ser que eu não consiga terminar qualquer outra obra, mas há obras de uma determinada perspectiva que encantam muito. Obras, primeiro, para mim, todas as obras, de alguma forma, têm de ser inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Têm de trazer um conhecimento que é para além de um conhecimento humano, para evitar o fermento, não é? Para evitar o fermento, porque quem escreve numa perspectiva muito humana, é sabedoria humana, é um conhecimento humano e tem o seu fermento. Mas, no entanto, quem tem em si o Espírito Santo de Deus, acreditamos que o Espírito Santo inspira essa pessoa também a escrever. E, no entanto, aí podemos contar com uma sabedoria divina, com uma sabedoria do alto. Mas, contudo, sempre sendo uma sabedoria mais humana ou inspirada também de alguma forma pelo Espírito Santo, é preciso ter sempre muita minuciosidade, não é? E conhecer a palavra para saber quando é que algo vai de acordo, quando é que não vai de acordo. E eu tenho a minha perspectiva de livros de preferência, que tenho mais paixão por ler e que respondem, por exemplo, aquela que é a minha área de negócio, a minha área de ministério e tudo mais. Portanto, seria a Bíblia e depois qualquer outro livro que se inclinasse à sua paixão ou ao seu interesse de área de negócio, de alguma outra área de vida, não é? Exatamente. Quanto a uma mensagem que eu pudesse deixar, eu penso que não tem
melhor perspectiva de mensagem que eu possa deixar, que não seja que enquanto antes, quanto cedo, realmente procurar entrar para os carris do seu propósito. Eu tenho dito isto habitualmente, entrar para os carris do propósito, porque se eu digo algo diferente, eu estaria talvez a inspirar ou a aconselhar a buscar-se por algo que, ainda que seja bom, não seja o certo para si, não seja o predestinado para si. Não é? E nós sabemos que antes mesmo que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos designou, nos chamou, nos separou para o cumprimento de um propósito. Então, de que adianta nós encorajarmos as pessoas, busca aquilo que é o teu sonho, aquilo que é o seu plano de vida. Pode ser um bom sonho, um bom plano de vida, é verdade. Há planos que são bons, mas que não são de Deus, que não são os planos de Deus para nós. Então, penso que a melhor mensagem que eu poderia deixar é que todo mundo que não tem ainda achado, não é, o seu propósito, procure entrar para os carris do propósito, porque aí é onde está, portanto, até a manifestação da graça que Deus deu a cada um de nós. Cada um de nós tem uma graça consigo, mas que só se manifesta enquanto estivermos a andar no caminho de Deus. Ele não daria a sua graça para o cumprimento de planos que não são da vontade dele. Então, é aí onde também se manifesta o poder da unção que Ele deu a cada um de nós. E o poder da unção que cada um tem, da graça que cada um tem, não há nenhuma inteligência, não há nenhum poder financeiro, não há nenhuma autoridade que tenha o mesmo mover na dimensão que a graça e unção que Deus dá, que Deus deposita a alguém, pode, portanto, manifestar e alcançar. E tudo isso só se manifesta quando estamos debaixo da vontade de Deus. Quando estamos no caminho do cumprimento daquele que é o objetivo muito específico que o Senhor tem através da vida de alguém para Ele mesmo cumprir os seus planos, a sua vontade, os seus desígnios, o seu propósito. Então é que cada um procura entrar para os carris do propósito e não se pode deixar o propósito longe de Deus. Todo o propósito está submetido a uma busca por Deus e é onde nós achamos e começamos a levar uma vida que garanto que é cheia de graça, ainda que tenha as suas adversidades, mas há uma rocha firme em que nós podemos confiar e Ele é sempre conosco e tem as suas bênçãos, recompensas, mas não gosto muito de falar disso porque não podemos buscar a Deus pelo que Ele pode dar, mas simplesmente pelo que Ele é e porque é uma honra que Ele se mova, Ele cumpra a sua própria vontade através de nós. Então, estar debaixo do propósito, andar pelos carris do propósito, buscar a Deus, é a melhor mensagem que eu poderia. Aceitar Jesus Cristo. Muito obrigado, Coach Tatiana, por esta rica aula. Considero uma aula abençoada. Que o Senhor continue a usar-te abundantemente, a derramar a sua infinita sabedoria, para que continue a servir com excelência a nível da TS Empreendimentos. Obrigada. Um abraço de luz e até breve. Boa.